Olá, meu caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga da Educação. Seja bem-vindo a mais uma aula de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais. Eu sou o professor Wendermir e nós vamos fazer mais um trajeto na nossa busca da verdade, na nossa busca do entendimento, da utilização da razão para encontrar respostas para o que é essa grande realidade de nossas vidas, lógico, através da filosofia. E hoje, de uma maneira bem especial, nós vamos falar de algo que o tempo todo está em nossas mentes, o tempo todo povoa a nossa realidade. Se eu pergunto a você, aluno, por que você está estudando? Você vai me responder, olha, eu estou estudando porque eu quero formar e ter uma profissão que garanta que eu saia da casa dos meus pais, tenha a minha própria casa, tenha a minha independência financeira, realize os meus projetos, faça tudo aquilo que o meu coração desejar para que eu seja feliz. Eu estou fazendo tudo isso, eu estou estudando, estou me esforçando porque eu quero ser livre. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, liberdade, ser livre. Ter esta autonomia dentro da realidade. E aí vem o grande questionamento, meus caros. Será que realmente somos livres? Vamos responder essa pergunta ao longo da aula. Vamos lá? Ser livre. Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Então, ser livre é ter o que eles chamam de destino nas próprias mãos. É ter o controle de nossa vida, e aí ouso lembrar um pouquinho Sartre, é ter responsabilidade de nossas escolhas. Mas vamos entender essa gênese, esse início da liberdade. Vamos usar um pouquinho o pensamento judaico-cristão, que é um pensamento de conhecimento de todos, ou pelo menos da maioria da sociedade, para podermos entender um pouquinho como que se originou essa liberdade dentro de um princípio judaico-cristão, é claro. Vamos lá ver? Então, lá no livro do Gênesis, da Bíblia cristã. Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 27. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre ele os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, e de Deus criou. O homem também criou, e de Deus criou. O homem e mulher os criou. Resumindo, Deus fez o homem sua imagem e semelhança. E junto do homem, e aí nós vamos aprofundar, da costela do homem, enquanto o homem adormecia, ele criou sua companheira e criou a mulher. Ou seja, criou homem e mulher, sua imagem e semelhança. Homem e mulher, nenhum é melhor do que o outro, os dois são iguais, os dois são parte do outro. E todos criados a esta imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eles têm liberdade sobre todas as outras criaturas. Mas o que aconteceu depois? Vamos lá? Lá em Gênesis 2, no versículo 16 e 17, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá.
E aí nós sabemos da história da serpente que vai tentar Eva de comer da maçã, porque diz que assim que comessem a maçã, eles não seriam semelhantes a Deus, eles seriam iguais a Deus, né? Porque eles iam conhecer o bem e o mal. E aí a Eva come da maçã, oferece a Adão, e daí o resto da história nós sabemos que é a expulsão do paraíso. Mas vamos voltar um pouquinho à fita. Deus fez o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, deu a eles o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, escolher o que fazer, o que decidir, como fazer. Mas só que essa liberdade que Deus deu, Ele colocou lá no meio do jardim uma árvore que quebra a liberdade. A árvore do fruto do bem e do mal, ou seja, eles eram livres, eles tinham livre-arbítrio, mas só dentro daquilo que lhes era oferecido. Poderiam comer de tudo, menos da árvore do jardim. E aí o que aconteceu? A má escolha fez com que homem e mulher fossem expulsos do paraíso. Então a liberdade não é algo ilimitado. Há uma limitação na liberdade. Eu sou livre dentro de um grupo de escolhas, dentro de um grupo de opções. Eu não posso escolher além do que existe. Vamos continuar entendendo isso ao longo do tempo. Então, a liberdade em filosofia. Liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Para boa parte da tradição filosófica, a liberdade denota a ausência de servidão e estaria ligada principalmente à vontade, ao livre arbítrio, ao prazer de decidir. Ela seria vivenciada no interior do homem, ou seja, liberdade é o nome que se dá ao fato de que temos autonomia para escolhermos os nossos rumos. E aí tem, né, o grande poeta que canta que a liberdade é dentro da cabeça, né? Na verdade, é dentro da nossa cabeça que vão surgir as ideias. É dentro da nossa cabeça que nós somos quem nós somos, sem nenhuma punição, sem nenhuma perseguição, sem nenhum olhar crítico. É o que nós sabemos que nós somos. Então, a primeira liberdade que nós temos que vivenciar, isso dentro de um princípio filosófico, é dentro de nós mesmos. Nós, muitas vezes, somos prisioneiros de nós mesmos. Nós, muitas vezes, vamos nos policiar o tempo inteiro e, muitas vezes, vamos ser infelizes porque nós deixamos de ser quem nós somos para sermos o que querem que nós sejamos. É às vezes que eu deixo de seguir aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, para seguir aquilo que me mandaram fazer. Vamos aprofundar mais? Então vamos entender como que essa liberdade vai funcionar ao longo da história, lá na Antiguidade primeiro. Então lá na Antiguidade, na Grécia Antiga, a liberdade era associada ao ato de pensar, de filosofar. A reflexão racional que o homem faz sobre os seus desejos. Ser livre era ser mestre de si, ter domínio sobre suas ações. O homem, ao filosofar, volta-se para si mesmo e, a partir de então, torna-se livre e responsável pela construção da verdade. Lembrando que lá na Grécia Antiga, o homem livre era o homem filósofo. Trabalho era coisa de escravo, tanto que trabalho vem da palavra tripalium, que é instrumento de tortura. Então, o homem, para ser livre, ele não pode se dedicar ao tripalium, ao trabalho. Ele tem que dedicar apenas às atividades de contemplação da realidade, de pensamento, de elucubração da realidade. Então, na antiguidade, ser livre é justamente isso,
é ter essa liberdade de admirar, de contemplar o que é a realidade. Já na Idade Média, a sociedade era teocêntrica e recebeu forte influência da Igreja Católica, que pregava que a natureza humana tinha sua vontade determinada por uma natureza superior. Pensadores cristãos buscavam refletir a relação entre liberdade e Deus. A concepção de liberdade tinha a ver com a revelação de espírito, a superação das tentações dos pecados. Era livre o sujeito que buscava a purificação e a oração. Então, aquele que dedicava a sua vida a Deus e em busca da santidade, abrindo mão de tudo aquilo que prendia, de todos os prazeres terrenos, de todos os prazeres materiais, esse sim era livre na Idade Média. Na Idade Moderna, o pensamento da Idade Moderna foi influenciado pelo Renascimento e pelo Iluminismo, que trouxeram uma nova visão e compreensão da realidade. A visão teológica é substituída por uma visão racional do indivíduo em sociedade. A liberdade surge como um direito de cada um, na condição que cada sujeito e sua capacidade de ser dono do seu próprio destino. E aí nós temos o homem como medida de todas as coisas, o antropocentrismo. Então, o homem, ele acredita na divindade se ele quiser acreditar, mas a base de sua realização, a base do seu ser é ele mesmo. É seu esforço, é seu trabalho, né? Então, Deus abençoa. Não, não é Deus abençoa, não. Eu plantei, eu colhi, eu vendi, eu fui lá no burgo, eu fiz o comércio de trocas, né? E lucrei com isso, então a minha liberdade está naquilo que eu consigo produzir, naquilo que eu sou. E aí vem o desenvolvimento das ciências também, onde o homem vai aprofundar sobre a realidade de si e a realidade do mundo. Na Idade Contemporânea, após a Segunda Guerra Mundial, floresce o existencialismo. O filósofo Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980, disse: "Estamos condenados a ser livres." Essa frase traz a liberdade como possibilidade única da existência. Ele entende que somos livres para existir e construímos o nosso mundo interior a partir de escolhas. Elas seriam obrigatórias. Mesmo se não quiser decidir algo, se escolheu não decidir. Então, aqui na Idade Contemporânea, a nossa liberdade é consequência de nós. É consequência do meu eu, do meu ser aí. Então, eu não posso culpar ninguém se alguma coisa der errado na minha vida. Como também eu não posso elogiar ninguém se as coisas derem muito certo. Tudo é fruto de nossas escolhas. Mas na atualidade, nós vamos ter o sociólogo Bauman, que vai dizer o seguinte: ele acredita que uma boa vida depende da harmonia entre segurança e liberdade, mas que não seria possível ter as duas ao mesmo tempo. Para ele, a modernidade resultou no excesso de ordem e na escassez de liberdade. Já no século XXI, nos confrontamos com a desregularização das instituições, desregulamentação das instituições, a crise das ideologias e a cessão da liberdade individual. Então, hoje, neste século, nós criamos inúmeras, segundo Bauman, nós criamos sobre o jugo, sobre a bandeira da segurança, inúmeras prisões que vão nos impedir de ser livres, quer seja no relacionamento com as pessoas, quer seja no convívio ou no aproveitamento da própria vida.
Para ele, o sentimento do excesso de liberdade geraria uma sensação de caos, por consequência, uma necessidade maior de segurança. Ele analisa que, ao lidar com as incertezas, muitas vezes o indivíduo se recusa a assumir responsabilidades ou assume o discurso do eu não gosto de tomar decisões. E aí nós vemos essas atitudes em diversas participações sociais que nós temos que ter, desde as mais pequenas dentro de nossas casas, até as maiores, por exemplo, em uma eleição, em uma escolha política, que as pessoas abrem mão desta liberdade e decretam que outro tomem a decisão por elas, que elas acatam o que vier. Então, Bauman vai criticar justamente isso. Num espírito de uma falsa segurança, nós abrimos mão deste ser livre que tanto queremos. Na verdade, a nossa compreensão de liberdade ocorre dentro de uma gama de escolhas pré-selecionadas existentes em nossa realidade social. A partir do momento em que nascemos, não escolhemos a realidade sociofamiliar em que somos inseridos, muito menos a condição financeira, cultural e as demais esferas dos fatores que determinam o nosso estar no mundo. O filósofo Francis Bacon vai apontar que existem ídolos que ainda vão nos prender mais os nossos conceitos de liberdade. Esses ídolos são os seguintes: os ídolos da tribo, que são as falsas noções provenientes das próprias limitações da natureza da espécie humana. Os ídolos da caverna, que são as falsas noções do ser humano como indivíduo. Os ídolos do foro, que são as falsas noções provenientes da linguagem e da comunicação. E os ídolos do teatro, que são as falsas noções provenientes das concepções filosóficos, científicos, culturais vigentes. Ou seja, esses ídolos todos compõem o que nós chamamos de ideologia, que é uma grande casca que envolve a nossa vida, da qual nós só enxergamos o que nós podemos ver por dentro, mas não imaginamos o que existe por fora. Quando o filósofo vai dizer que a filosofia é o caminho da liberdade, significa que nós temos que enxergar para além da ideologia para encontrar a nossa realização, para encontrar a nossa felicidade. Porque, tal qual como o animal que está no ovo, se ele não rompe a casca para nascer, ele morre. A mesma coisa acontece quando nós estamos presos apenas a uma realidade ideológica e nos conformamos com ela. Nós nos deixamos de ser livres, nós morremos sem nos realizar e morremos infelizes. Então, para a nossa reflexão, ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama, é abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo, é desenvolver a arte de pensar, é proteger a emoção. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar os seus mistérios. Esse trecho é de Augusto Cury, liberte-se das prisões da emoção. Então, gente, para finalizar nossa aula, fique essa mensagem. Nós que procuramos tanto a liberdade, a primeira coisa que nós temos que fazer é ser livre dentro de nós. A partir daí, definir nossos projetos, nossos objetivos e lutar para quebrar todas as cascas ideológicas que vão nos impedir de alcançar a nossa realização. Obrigado pela participação e até a próxima aula.